Olá, irmãos e irmãs, catequistas, catequizandos da nossa paróquia São Paulo Apóstolo. É uma alegria mais uma vez estarmos unidos através dos meios de comunicação, podendo aprender um pouco mais sobre a nossa fé, sobre a nossa identidade religiosa. E no encontro de hoje, convido você a refletir junto comigo a igreja. Qual é o sentido da igreja? O que é uma igreja? A igreja não é simplesmente um prédio, a igreja não é simplesmente um local de reunião, um local de culto, mas a igreja vai além de tudo isso. Em nossa comunidade paroquial, nós somos uma paróquia, a paróquia São Paulo Apóstolo, e temos na nossa paróquia 16 comunidades. E aí eu convido você, coloca nos comentários do vídeo qual é a sua comunidade. Todo mundo aí tem acesso, todo mundo tem inscrição no YouTube, então coloca aqui nos comentários desse vídeo aqui no YouTube qual o nome da sua comunidade. Então nós temos muitas comunidades que formam a Igreja Católica presente na paróquia São Paulo Apóstolo. Mas se eu perguntasse para você, o que é igreja? O que você responderia? O que você falaria? Podem surgir muitas respostas. A igreja, a palavra igreja, vem lá do termo grego eclésia, e significava, era um termo jurídico, É um termo que significava assembleia, ou seja, um conjunto de pessoas reunidas. E aí acabou se tornando, então, o nome da comunidade de fé dos seguidores de Jesus Cristo, seguidores do caminho de Jesus, do caminho anunciado por Jesus. E desde o início, desde os Atos dos Apóstolos, nós vemos que a comunidade de fé era chamada, então, a Igreja de Deus, a Igreja, assim como nós encontramos no Evangelho, quando Jesus se dirige a Pedro, no Evangelho de Mateus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, no relato de fé de Pedro, que diz: Jesus, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Quando nós proclamamos isso como comunidade de fé, quando reconhecemos Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado, ou seja, Deus conosco, nós fazemos parte então dessa comunidade de fé, ou seja, uma comunidade que não é uma comunidade de santos, não é uma comunidade de pessoas perfeitas, mas é uma comunidade composta por pecadores. Eu sou pecador, você que está me assistindo é pecador, todos somos, mas reconhecemos que necessitamos então da graça de Deus, da atuação da graça de Deus na nossa vida. E assim fazemos parte da comunidade dos discípulos, a comunidade dos seguidores de Jesus Cristo. Então, se eu te perguntar o que é a igreja, de uma maneira bem simples, nós podemos responder que a igreja é a comunidade dos seguidores de Jesus. A igreja é a comunidade de fé. E nos preparando para o sacramento da confirmação, nós nos preparamos realmente para abraçar essa comunidade de fé, para realmente sermos protagonistas da comunidade de fé. O que isso quer dizer para nós? Que a nossa comunidade de fé, a comunidade da paróquia São Paulo Apóstolo, ao qual você faz parte, precisa de você. Pela crisma, você tem que assumir o seu papel na comunidade. Cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom para colocar à disposição na comunidade. A diversidade de dons, a diversidade de carismas, de identidades, vai nos dizer São Paulo em suas cartas. Mas um só é o Espírito que anima. Então, animados pelo Espírito de Jesus, animados pelo Espírito Santo, que já falamos também no outro encontro sobre os sacramentos, é que nós fazemos parte então dessa comunidade de fé. Como eu disse há instantes, Não é uma comunidade de pessoas perfeitas, não é uma comunidade de santos, mas é uma comunidade real, uma comunidade concreta, uma comunidade onde a gente erra, onde a gente aprende, onde tem dias que não vai ser tão legal, mas vão ter dias que vão marcar a nossa vida.
Então é muito importante que a gente faça realmente parte dessa comunidade dos seguidores de Jesus e que não nos esqueçamos que estamos na igreja, que fazemos parte de uma pastoral, fazemos parte da paróquia para seguir e servir Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas perdem essa referência. Muitas pessoas se apegam aos cargos, às atividades, então faz muita coisa e acaba se esquecendo que a vida na comunidade é uma vida de serviço, uma vida de se dedicar para o outro. Assim a gente vê a figura do padre, uma pessoa que se consagrou a Deus e que dedica a sua vida por todos nós da nossa paróquia. Depois temos os nossos coordenadores de pastorais, né? A gente pode pegar os ministros extraordinários da Eucaristia, os acólitos, coroinhas, o pessoal da equipe de canto, ministério de música. Todos estão ali para servir, para colocar o seu dom, os leitores, os proclamadores da palavra, os celebrantes da palavra, colocam os seus dons a serviço da comunidade de fé. Então isso é viver a vida de pessoas crismadas, confirmadas. Recebemos o Espírito Santo, com a força do Espírito Santo nós vivemos a nossa fé. Então igreja é comunidade, igreja católica, né? Católica também significa para todos, universal. Então a nossa igreja é uma igreja destinada, a igreja de Jesus Cristo é a igreja destinada a todos os homens e mulheres da humanidade toda, ou seja, para toda a humanidade. Então, a missão da igreja é anunciar o reino de Deus, anunciar o amor de Deus e anunciar o Deus do reino para toda a humanidade. E aí nós podemos nos perguntar, nesse mundo que nós vivemos hoje, o mundo da tecnologia, parece que Jesus já é conhecido, né? Mas infelizmente não é. Infelizmente a missão da igreja continua, muitas vezes dentro das nossas casas, muitas vezes dentro das nossas paróquias, tem irmãos e irmãs que ainda não conhecem Jesus. Então a missão da igreja primordial é anunciar o reino de Deus, anunciar o amor de Deus, continuar aquele anúncio de Jesus. E aí, então a igreja é uma comunidade de fé católica, porque é para todos, não pode se fechar, ela não pode ser um grupo fechado, uma comunidade não pode ser uma comunidade fechada, que não se abre, que não acolhe o outro. E aí vem o desafio da acolhida, de receber, de ir atrás, como o Papa Francisco tem falado muito, os pastores que sentem e que têm neles o cheiro das ovelhas. A igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro de todos que necessitam então dessa graça de Deus, todos nós. Apostólica, porque vem dos apóstolos. Nós temos uma tradição apostólica na nossa igreja. Ou seja, a nossa fé, a fé que professamos hoje, ela provém dos apóstolos. É a mesma fé professada pela igreja ao longo dos séculos. É claro que ao longo dos séculos vão surgindo novos desafios, vão surgindo novas configurações da sociedade, mas a igreja permanece fiel à palavra de Deus. A igreja permanece fiel a Jesus Cristo e à transmissão da fé pela tradição. Uma tradição com o T maiúsculo, porque não é uma tradição simplesmente humana a tradição da igreja, mas é uma tradição de fé que passa de geração em geração e que chega até nós. Ou seja, nós não fazemos parte de uma igreja que foi criada na semana passada, não foi criada há 10 anos atrás, há 100 anos atrás ou há 500. Nós fazemos parte da igreja fundada através dos apóstolos. Uma tradição de fé que vem dos apóstolos. Igreja Católica Apostólica. Então essa é a nossa igreja. Depois nós temos também o adjetivo romana, né, que no nosso caso, nós somos católicos romanos, mas existem católicos que não são ligados a Roma, existem religiões e igrejas que não são ligadas a Roma, existem tantas denominações, e aí nós podemos pesquisar, estudar um pouco mais sobre a história da igreja, sobre os desafios da história da igreja,
os cismas, o que são os cismas? As separações que aconteceram ao longo da história e que hoje, com a graça de Deus, são vencidos através do diálogo ecumênico, diálogo interreligioso também, com outras religiões, mas também o ecumenismo, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana, que conversa, que dialoga, que busca a unidade com as demais igrejas cristãs. Temos a Igreja Oriental, que houve o grande cisma, uma grande separação no começo do segundo milênio, lá por volta de 1054, e depois as igrejas provenientes da Reforma Protestante, que surgem lá por volta de 1517, com Martinho Lutero. Ou seja, não é tempo da gente ficar brigando mais com outras denominações religiosas, mas é tempo da igreja se perceber como sacramento. Então a igreja é sacramento de salvação. A igreja é sinal, lembra que eu falava para vocês? O sacramento ele é um sinal do sagrado, é um sinal de Deus. Então a missão da igreja hoje no mundo é ser sinal da salvação. A igreja aponta a salvação, que é Jesus Cristo. E aí nós vemos nos documentos do Concílio Vaticano II. Eu estou aqui com o livro dos documentos, mensagens, discursos e documentos do Vaticano II. O Vaticano II aconteceu na década de 60 e trouxe uma importante visão a partir da modernidade, da missão e do papel da igreja. E aqui nós encontramos então que a igreja é sacramento, a igreja é sinal de Cristo, ao qual deve ser apresentado a toda a humanidade através da vida e da missão da igreja, o que eu dizia no início do nosso vídeo de hoje. Então a igreja ela não anuncia a si mesma, mas anuncia um Salvador. E o nosso Salvador é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E aí nós podemos nos questionar, será que nós, como igreja, e nós devemos nos perceber como igreja, que a igreja não é simplesmente o Papa Francisco, os cardeais, os bispos, os padres, os diáconos, ou seminaristas, ou coordenadores, mas a igreja somos todos nós. Todos nós juntos formamos a igreja de Cristo. Como eu dizia no início, a igreja é uma comunidade. Então a comunidade pressupõe a nossa participação, a nossa pertença. Então a igreja é um sacramento, a igreja é um sinal. Nós devemos ser, então, um sinal do amor de Deus no mundo. Quando as pessoas nos olhassem, aí nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos, tão bonito, a passagem que apresentava que os cristãos viviam e tinham tudo em comum. Então convido você a pegar o texto bíblico dos Atos dos Apóstolos. Então os Atos dos Apóstolos vêm depois dos Evangelhos, depois do Evangelho de João. E nós vamos ler então rapidamente, convido você a ler e falar, colocar com o seu catequista o que você acha dessa vida das primeiras comunidades cristãs, e que é um desafio para a vida da nossa comunidade, para a nossa vida na comunidade cristã. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Estamos terminando já o nosso vídeo. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que eram salvas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, convido você a ler novamente depois Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. E aqui nós vemos o ideal da comunidade cristã. Uma comunidade que se mantém unida, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, se mantém unida na oração, se mantém unida aos ensinamentos dos apóstolos, se mantém unida na fração do pão.
ou seja, na partilha, na Eucaristia, na celebração do sacrifício de Jesus, que permanece conosco nos sacramentos, na vivência dos sacramentos, especialmente o sacramento da Eucaristia, onde nós acreditamos que Jesus se encontra presente sob as espécies de pão e vinho. Então, convido você a meditar como estamos vivendo a nossa fé, como estamos sendo igreja, qual a imagem de igreja nós passamos para as pessoas que convivem conosco. Somos a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja. Somos uma comunidade de irmãos e irmãs que seguem a Jesus. Que Nossa Senhora, então, possa nos ajudar a sermos fiéis à palavra de Deus. Uma palavra que é amor, uma palavra que não é simples palavra, mas uma palavra que transforma a nossa vida, que faz com que nós sejamos fiéis ao projeto apresentado por Jesus. O projeto de Jesus que se resume no amor. Ou seja, para concluir o nosso vídeo, a missão da igreja é anunciar esse amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o nosso próximo encontro. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e que Deus nos abençoe.